mais ou menos usual também na sala. Se alguém mais chegar, se incorpora em seguida. Bom, a gente na semana passada, não, perdão, na terça-feira, né, na nossa última aula, a gente discutiu o que era o último tópico da nossa programação, né? A gente está bem em dia, digamos assim, né, com a programação do curso. Eu me apoiei naquele relatório das Nações Unidas sobre justamente o tema, né, da agenda de pesquisas para um mundo pós-Covid, para a retomada, né, da agenda mundial, agora tomando em conta os efeitos da pandemia e tudo isso. Eu tentei, com isso, introduzir alguns temas, alguns critérios importantes em termos de tanto de conteúdo da agenda, como também de aspectos operacionais do fazer ciência que nos próximos anos, nas próximas décadas, vão ter que ser incorporados crescentemente por cada um de nós. Então, aqueles de vocês que estavam aqui na terça-feira se lembram de pelo menos duas coisas. Eu não vou retomar tudo e nem mesmo as conclusões daquela conversa de terça-feira, mas vou apenas sublinhar duas coisas, né? A primeira é como a agenda de pesquisas esboçada naquele relatório, ela tem uma característica distinta da orientação dos organismos internacionais para a produção de conhecimento, tal como isso se dava até uma ou duas décadas atrás. Isto é, agora é muito mais evidente, é muito mais claro que o pano tudo o que está sendo apontado naquela agenda diz respeito a buscar, a tatear, a identificar na realidade posta hoje lições que permitam levar a um aperfeiçoamento da agenda em um conjunto de temas-chave. Esse é um aspecto muito, muito interessante, muito importante, porque uma ou duas décadas atrás, em geral, quando se falava de agenda de pesquisas, era uma agenda de pesquisa para a implementação de um certo modelo. Havia certas certezas, havia algumas certezas, perdão, em torno de como organizar o provimento de serviços públicos, como organizar a trajetória de crescimento dos países e daí por diante. Tudo isso praticamente evaporou e aquela agenda de pesquisa trazida pelo documento mostra um pouco isso. Quer dizer, não há um modelo por trás. Ao contrário, o tom das perguntas que aquela agenda de pesquisa traz é justamente precisamos de evidências que nos ajudem a encontrar novos modelos ou novas propostas de como organizar esse conjunto de temas. Tem uma segunda questão importante ali em termos de conteúdo, que é justamente isso, né? Há um pequeno conjunto de 5, 6 temas que concentram os esforços, né? Saúde, proteção social, coesão, enfim, a gente tem um pequeno conjunto de temas que amalgamam, que articulam, né, uma agenda mais ampla de questões, né? Então, isso em relação ao conteúdo. E em relação à forma de produzir, né, ciência, a gente também chamou a atenção para alguns aspectos importantes. Então, o primeiro deles era como há hoje muito mais atenção para como o conhecimento produzido vai incidir sobre os processos de tomada de decisão. Então, isso também é algo, claro, que não começa agora com a pandemia, mas se intensifica, né? Porque até algum tempo atrás a gente sempre pensava que o processo de produção do conhecimento é uma coisa e os usos sociais do conhecimento produzido é uma outra coisa. O papel do cientista era só produzir conhecimento
e o papel dos gestores, dos tomadores de decisão, era usar esse conhecimento. Isso vem mudando muito, e esse relatório claramente aponta para isso, quer dizer, para que a gente deve produzir ciência e, junto disso, as formas de incidência, isto é, calibrar a linguagem, pensar em produtos, pensar em um tipo de conhecimento que seja de mais fácil absorção pelos tomadores de decisão. Ou seja, não é o conhecimento em si, mas é um conhecimento que ajude a tornar o processo de tomada de decisão melhor no futuro. E um outro aspecto para o qual eu chamei bastante atenção era para a importância cada vez maior que se dá para as tecnologias, para os protocolos de produção, armazenamento e disseminação de informações. Então, também a respeito disso, até algum tempo atrás, esse era um tema menor. Claro, sempre havia as preocupações com o registro de informações, com o consentimento das pessoas, etc. Mas agora é muito mais do que isso, né? Agora, o que se exige é toda uma política institucional e toda uma prática do pesquisador individualmente, explicitando os seus cuidados e a sua estratégia para armazenamento, produção, armazenamento e disseminação dos dados. Então, esses eram os aspectos que eu queria apenas retomar para relembrar algumas coisas, né, da nossa aula da semana passada. E eu terminaria, então, dizendo o intuito maior de introduzir esse tema da agenda de pesquisas é justamente sinalizar, né, para vocês quais são os caminhos pelos quais algumas das questões que a gente discutiu ao longo dessas últimas 11 semanas podem continuar a ter tratamento, né? Nós vamos mais do que nunca precisar da ciência, nós mais do que nunca vamos precisar de uma ciência comprometida e, portanto, a melhor coisa que pode acontecer nesse nosso fechamento de curso é vocês terem ficado com alguma inquietação ou com alguma motivação que, no bom sentido da palavra, contamine, já que nós estamos falando de pandemia, contamine a mente de vocês para pesquisas futuras, né? Então, esse era o aspecto que eu queria apenas retomar para relembrar aí coisas da aula passada. Como a gente tem feito nessa aula da quinta-feira, a ideia é que a gente estique a conversa da terça. Portanto, antes de falar da nossa avaliação final e de fechar o curso, né, já que essa é a última aula propriamente dita, né, o último encontro presencial que a gente tem, então eu abriria aí algum tempo, se vocês tiverem perguntas, comentários, questões a respeito do conteúdo, ou do conteúdo dessa semana, né, que é a agenda de pesquisas para um mundo pós-Covid, ou sobre o conjunto do conteúdo que a gente viu no curso. Essa é a nossa última chance de conversarmos todos sobre isso. Então, está aberta a palavra. Oi, boa noite, dá para me ouvir? Oi, Ian, dá sim. Só um comentário dessa aula, então, para abrir o pessoal falar mais também. Acho que duas coisas, pelo menos do final do curso, que me fez pensar bastante, né? Eu acredito muito na disputa cultural e nisso como um motor para os fenômenos sociais, né? Não só economia política, mas em que medida, assim, né? A gente vai ter de fato uma transformação, porque de fato, assim, esses documentos mostram uma preocupação, mas você mesmo falou assim, tem que ver como que tudo isso vai passar nas várias instâncias, né, tanto de produção de conteúdo, quanto de aplicação, enfim, de debate de ideia, porque, enfim, o paradigma, para se dizer que foi contestado, né, de políticas prontas, eu não acho que ele morreu ainda, entendeu?
Eu acho que, ou que a gente tem uma ausência de paradigmas. Eu acho que esses documentos, eles mostram muito bem que certas coisas, a realidade está se impondo, de certa forma. Eu não gosto da expressão, mas de certa forma, sim, tá sendo pensado e tal, mas eu acho que certas ideias, certos conceitos, ainda pela força que eles têm institucional, além disso, né? Acho que o paradigma não morreu. Acho que uma reflexão um pouco nesse sentido. Assim, acho que ele vai incorporar algumas outras coisas. Como exemplo, dá para dar a economia neoclássica. Ela não morre, se renova, sabe? Muitas vezes virando uma coisa melhor, às vezes pior, às vezes não é um paradigma fixo também. Então, eu acho que esse é um perigo que a gente pode ter. Esse é um comentário de porque eu não gosto muito dessa expressão de não tem. Acho que essas estruturas são muito profundas, né? De pensamento que a gente tem, de institucional que a gente tem, assim. Enfim, esse é um comentário só dessa aula. E o outro seria assim também que mais uma pergunta, né? Eu acho que é muito interessante sim que se coloque esse papel para os intelectuais, né? De estar tá intervindo mais na realidade, tá respondendo mais questão de dados, transparência de informação e tudo isso são temas. Mas em que medida você acha que isso tudo pode afetar também o papel, o lado bom que tem do cientista estar na redoma dele, que é ele não se preocupar tanto com a realidade, com resolver problema, mas fazer pesquisa básica, ou estudar uma história da Macedônia. Eu acho que tudo isso tem uma grande importância também, né? É um perigo isso, o produtivismo assim atropelar. Você acha que tem esse risco também, né? Uhum. Sim. Bom, vou comentar dialogando, né, contigo e os outros todos sintam-se encorajados aí a também fazer as suas observações a título de fechamento do curso. Então, começando pela tua primeira questão, veja, tem uma diferença que pode parecer meramente semântica, mas não é, né? A gente acho que em nenhum momento aqui no curso a gente usou a expressão ausência, né, de paradigmas. Eu, sempre que eu falo nesse tema, eu uso, se não sempre, quase sempre, ou seja, a palavra que eu procuro usar para qualificar esse contexto é transição de paradigmas, né? Então, a ideia de transição, ela sugere algo de permanência dos paradigmas anteriores, né? Então, quando a gente pensa numa transição, a transição é sempre uma situação intermediária. Então, o que eu tenho dito sempre é que os paradigmas anteriores, eles perderam a capacidade de dar resposta. Mas você tem toda a razão em dizer que eles continuam orientando práticas e processos de tomada de decisão. Estou totalmente de acordo contigo nisso. Então, existe sim o risco que você menciona ou sugere de que nos próximos anos a gente tenha um processo de tomada de decisão pública e privada que insistam nos paradigmas anteriores, né? No caso da América Latina, dois em particular, né? O paradigma social desenvolvimentista como ele foi experimentado, né? Eu acho que existe espaço para uma agenda social desenvolvimentista, mas não nos termos em que ela foi implementada nos anos 2000. Aquilo foi fruto de um contexto. Com seu Professor, dedo. só dizendo, eu não quis dizer que você tenha dito isso. Acho que super ficou, todas as aulas deixou bem claro isso, né? Então eu quis dizer de como que vai ser, as mudanças vão ser incorporadas. Foi só. Não tinha coisa disso, não. Que pode ser uma ideia que as pessoas tenham, entendeu? Claro, claro. Não, eu entendi que não era uma acusação sua e nem exatamente uma referência ao que eu disse, mas eu estou aproveitando o gancho para reforçar esse aspecto com todos, né? Então, o meu ponto, não porque é o meu ponto, mas porque outros autores também dizem isso, e é uma posição com a qual eu tendo a concordar, é a ideia de que, ao se ter uma transição, você tem a possibilidade de afirmação de um paradigma novo. Mas enquanto o paradigma novo não surge, são os velhos que vão comandando o processo de tomada de decisão.
E também é muito provável que um paradigma novo ele não seja uma coisa completamente nova. Quer dizer, é muito provável, geralmente, quando um paradigma. Bom, geralmente não é correto dizer, mas quando a gente tem processos de mudança de paradigma, pode acontecer duas coisas. Quer dizer, ou você tem uma ruptura, quando a gente pensa em termos de paradigma científico, por exemplo, quando surge o darwinismo não é um aperfeiçoamento do criacionismo, é uma ruptura completa, né? É algo completamente distinto, né? Agora, às vezes, você tem mudanças de paradigma que não são uma ruptura completa, elas são inovações que mudam a qualidade do que se tinha antes, né? Então, por exemplo, você poderia dizer, bom, falando em termos científicos, né? O Marx cria um paradigma novo ou o Marx aperfeiçoa ou traz coisas de paradigmas anteriores? Um pouco das duas coisas, certo? Você tem um paradigma novo, mas nesse paradigma novo do Marx, você tem coisas que vêm de autores anteriores a ele, Hegel e outros, né? Então, no caso dos paradigmas de intervenção na realidade, é algo similar. Ou seja, você pode ter, né, uma ruptura, como você teve, por exemplo, quando surge a experiência do socialismo real em relação ao que você tinha antes, a experiência da antiga União Soviética, era algo completamente novo, digamos assim, né? Ou você pode ter um paradigma que surge de um aperfeiçoamento de instituições anteriores. O caso da social-democracia europeia foi talvez um pouco isso. Você tinha algo ali completamente novo, né? Uma experimentação de políticas de inspiração keynesiana e etc., mas funcionando com base em pilares, em aspectos do capitalismo tal como ele já existia antes, né? A propriedade privada, o mercado como instituição importante, não a única, e etc. Então, tudo isso para chegar na tua questão, que era, né, por que caminhos, por que mudanças institucionais ou de outras vias essa transição de paradigma vai acontecer. É muito difícil dizer, né? Não seria talvez arriscar demais na futurologia dizer isso, mas eu tenho a impressão de que nós estamos. Quando eu olho para o presente, eu diria o que parece se projetar desde o presente é uma espécie de reforma significativa das regras de interação entre países e entre Estado, sociedade e mercado, mais ou menos similar ao que a gente teve no período do pós-guerra. Essa talvez seja vou aproveitar que é a última aula e vou carregar no otimismo, então, certo? E isso é o que me parece que se projeta para frente. Por que eu estou arriscando essa opinião, né? Não é mais do que isso, é uma opinião, né? Justamente porque me parece muito claro e muito evidente os limites dos paradigmas anteriores. Então, é claro que no futuro próximo você pode continuar tendo um movimento de oscilação, digamos assim, para fazer uma imagem caricatural, certo? 4 anos de um governo liberal, o liberalismo não dá a resposta, 4 anos de um governo social-desenvolvimentista, no caso da Argentina. Vamos pegar o caso da Argentina, só porque mudou de presidente há pouco tempo, certo? Você tinha críticas, claro, tinha o elogio e tinha as críticas, a sociedade dividida em torno dos anos Kirchner, certo? Mas você tinha ali alguns sinais de limite daquele modelo. A sociedade diz o quê? Vamos para uma outra direção, certo? Bom, o governo do presidente anterior não entrega os resultados. Volta-se à agenda anterior. Então, não acho que seja uma hipótese absurda que, ao final do governo atual, se não houverem respostas, se alguns indicadores não melhorarem significativamente, o pêndulo volta de novo para o lado da direita, de uma agenda mais liberal e etc. e tal.
Então, qual é a questão de fundo? Ou, tudo bem, tudo isso acaba ficando um pouco nublado com o contexto da pandemia. Quer dizer, vários governantes, à esquerda e à direita, certamente vão usar o contexto da pandemia para dizer o seguinte: não, se os indicadores não melhoraram mais, não foi por culpa minha, foi por culpa da pandemia. Mas vamos imaginar o seguinte, quer dizer, vamos ser mais uma vez otimista, então, imaginar que a pandemia não dura para sempre. A partir de um certo momento, os olhos e a cobrança se voltam para o governante de plantão. Ora, tem uma questão concreta aqui que é a seguinte: quer dizer, o que nos faz acreditar que uma agenda que encontrou o seu limite alguns anos atrás superaria esse limite agora, num contexto em que os constrangimentos, em que as restrições não são menores, são maiores. Então, se isso acontecer, é um fenômeno para observar. Então, peraí, então o que aconteceu? Certo? O que faz com que aquilo que parecia estar no teto alguns anos atrás alcançou mais fôlego? O que mudou? Mudou algo no comércio internacional? Mudou algo no comportamento das elites? Alguma variável tem que ter mudado, senão não tem lógica, certo? E aí nós vamos ter que tentar entender isso. E se isso acontecer, significa que a hipótese com a qual nós estamos trabalhando aqui, isto é, a hipótese de que os paradigmas anteriores perderam a capacidade de dar resposta, significa dizer que essa hipótese talvez esteja errada. Como eu não acredito que a posição dos países nas condições das trocas internacionais melhorou, falando, por exemplo, do caso do Brasil, da Argentina e outros. Como eu não acredito que as nossas elites melhoraram. Enfim, para qualquer variável que eu olhe, eu não vejo aonde a coisa melhorou. Acho que a coisa só ficou pior ou está igual, em termos das variáveis que importam. Então, é de se imaginar que só dois cenários, certo? Ou você vai ter esse pêndulo, ou você vai ter que ter algum tipo de repactuação. Alguém poderia dizer, não, vamos voltar lá para as nossas hipóteses do começo. Tem a hipótese também de um recrudescimento, de um populismo de esquerda ou de direita. Mas aí eu volto, quer dizer, mesmo um populismo de esquerda ou de direita, ele tem que dar respostas. Então, a mão de ferro, ela segura durante um tempo, mas ela não segura todo o tempo, certo? Olhem a história dos regimes ditatoriais. Quer dizer, eles se seguram enquanto eles entregam algum tipo de resposta para as sociedades. A nossa história, sobretudo na América Latina, que é uma história de democracias muito frágeis, nos mostra o seguinte: as sociedades até aceitam regimes autoritários, enquanto eles entregam algo. O que é o algo? Crescimento econômico, por exemplo. Mas não é qualquer crescimento econômico, é um crescimento econômico que melhora a vida das pessoas, que foi o que a gente teve, por exemplo, durante a primeira metade da ditadura brasileira. Durante a primeira metade da ditadura brasileira, obviamente, nós tivemos uma catástrofe em termos de direitos humanos, em termos de democracia e etc, etc. Mas foi um período de crescimento econômico muito acentuado e isso gerou uma sensação às pessoas de melhoria da sua condição de vida ou, pelo menos, de um horizonte de melhoria de condição de vida. Quando, no meio dos anos 70, começa a ficar claro que aquela pujança, né, do Brasil, potência e etc. e tal, não estava mais se traduzindo em ampliação das oportunidades das pessoas, a sustentação do regime começa a cair. E assim vai. Então, tudo isso me leva a imaginar, mas repito, falar do futuro é um risco. A gente só pode tentar tatear onde estão as evidências. Então, as evidências que eu consigo tatear, olhando para o presente e olhando para o passado, me dizem o seguinte, que a realidade vai empurrar as sociedades na direção de reformar as suas instituições. Então, se essa reforma vai ser rápida ou demorada, impossível saber. Se essa reforma vai ser... qual a extensão dela? Impossível saber.
mas eu não consigo ver outra maneira de garantir o funcionamento da própria sociedade e dos próprios mercados se não houver reformas nessa direção. E, claro, elas podem ser muito ambíguas, inclusive, né? Ninguém está dizendo, a gente falou disso várias vezes, que essa reforma das instituições vai, como é que eu posso dizer, equacionar todas as variáveis. Ela pode equacionar umas e não equacionar outras. Ela pode equacionar, por exemplo, as variáveis ambientais e minimizar as variáveis sociais. Pode fazer também o contrário. Pode sacrificar as variáveis ambientais e priorizar as variáveis sociais, porque uma parte da legitimidade dos regimes vem daí. Então, quer dizer, os contornos dessa reforma, eu não diria que vai ser uma digamos assim, um paradigma brilhante o que vai emergir. Mas se eu tivesse que apostar uma cervejinha com vocês para a gente tomar juntos daqui a 20 anos, eu diria, estou otimista, né, de novo hoje e tal. Não, pela projeção da expectativa de vida, dá para apostar cerveja para daqui a 20 anos. Eu diria isso, quer dizer, que nós vamos ter instituições diferentes das que nós temos hoje. E é isso. Bom, isso do ponto de vista digamos assim, da dinâmica dos conflitos em tensão com as instituições. Se a gente quisesse usar o jargão marxista, a gente poderia dizer o seguinte: as mudanças na infraestrutura da sociedade pressionam permanentemente por mudanças na superestrutura, certo? E essas mudanças na superestrutura, obviamente, elas podem se dar em direções muito diferentes. A tentativa que se tentou ajustar a superestrutura nas últimas 2 ou 3 décadas está nos levando a quê? A um mundo com uma baita crise climática e a um mundo com uma crise de desigualdade e esgarçamento do tecido social brutal, que começa a ser visto por parte dos agentes de mercado como algo ameaçador à própria estabilidade dos mercados. Então, isso me faz crer que há uma possibilidade grande de ajustes na superestrutura, de novo, para usar a linguagem marxista, numa direção diferente do ajuste liberal. Os sinais disso estão por todos os lados, certo? Quer dizer, qual vai ser a extensão disso, a gente não sabe. Então, olhem o documento da agenda de pesquisas. Proteção social, sistemas de saúde, etc, etc. Você tem um deslocamento de temas. Olhem para o que alguns liberais e alguns empresários estão dizendo. Olha, peraí, a gente tem que, talvez a coisa foi longe demais, tem que fazer alguma coisa. Claro, quando a gente vai entrar na discussão do que é alguma coisa, as divergências aparecem. Mas é algo completamente diferente de antes e, principalmente, é algo que aponta na seguinte direção. O ajuste da superestrutura na direção de só atender aos requisitos do capital não tem dado certo. Então, nós vamos precisar fazer algum tipo de composição nessa agenda. Então, é isso. Quer dizer, quando eu olho para o movimento das contradições do real, para pensar numa chave marxista, nas tensões entre infraestrutura e superestrutura, quando eu olho para a dinâmica da mudança institucional, numa chave institucionalista, eu vejo conflito entre instituições, eu vejo pressão exógena para mudança institucional, eu vejo atores se posicionando na direção de mexer nas regras, de ajustar algo nas regras de interação entre os vários agentes. Então, quer dizer, é isso, e não um mero desejo de que o futuro seja melhor, o que me faz ou enxergar ou tentar identificar nesses elementos da realidade os contornos do futuro que vai se projetando, né? Então, para terminar, né, repito mais uma vez, sem nenhuma ingenuidade, né, de que isso vai acontecer amanhã, nem com nenhuma ingenuidade de que isso vai levar a um equacionamento satisfatório, mas uma certa aposta de que no intervalo dessa geração, ou seja, na passagem da minha geração para a geração de vocês,
tem alguma mudança significativa tomando o corpo, né? É muito difícil imaginar uma simples manutenção do status quo, vamos dizer assim, que a gente teve nesse início agora, nesse primeiro quarto, vamos dizer assim, de século XXI, para o segundo e o terceiro quartos. Acho que nós vamos ter algo distinto. Não sei com que contornos, mas algo distinto, né? Vou mencionar aqui, eu disse que era para terminar, mas ainda me vieram duas coisinhas à mente. A primeira delas nós estamos usando várias expressões aqui, né? Mudança, transição, né? Em algum momento, em uma aula, na aula que a gente estava falando sobre as transições, a gente usou também a expressão transformação. Essa expressão, e não é exatamente um conceito, que você não tem uma teoria das transformações sociais, você tem teorias da transição, tem teorias da mudança. A ideia de transformação é interessante, e aí ao pensar nisso hoje eu me lembrei do livro do Latour, o livro novo do Bruno Latour, né? Em que ele diz essa história de voltar ao normal anterior, ele não diz com essas palavras, mas eu estou adaptando o argumento dele para os termos do debate contemporâneo, de normal, novo normal, velho normal, e etc. e tal. Mas é como se o Bruno Latour estivesse dizendo o seguinte: esquece essa ideia de que é possível, de que sequer é possível voltar para a normalidade anterior. Porque o que nós estamos vivendo, ele diz, é uma mutação. Então, essa ideia de mutação, né, que vem, né, um pouco, de novo, da biologia darwiniana e tudo mais, ela é boa. Por quê? Porque quando você pensa em termos evolucionários, não evolucionistas no sentido pejorativo do termo, certo? Da ideia da realidade linear, que vai sempre na direção de algo melhor e tal, esquece tudo isso. Mas a melhor tradição do pensamento evolucionário, isto é, de que a história caminha, né, de que o tempo importa, tudo isso, nessa tradição do pensamento evolucionário, a ideia de mutação te diz isso, quer dizer, que não dá para voltar no ponto anterior, certo? Quer dizer, as mutações que deram origem ao ser humano, não é possível a gente voltar a ser o elo anterior na evolução das espécies. É daqui para frente. Não quer dizer que vai ser daqui para frente melhor, mas é só daqui para frente, certo? Tem movimento permanente, tá. E o que o Latour está dizendo é, bom, se a gente quisesse, agora já não é nem ser otimista, mas é ser quase místico, a gente poderia lembrar também do livro do Capra, O Ponto de Mutação, né? É mais ou menos disso que nós estamos falando. Quer dizer, é de uma mudança qualitativa que altera coisas na composição da realidade que tornam impossível, logicamente, recuperar a configuração passada. É uma impossibilidade lógica. Não tem como você retomar a configuração passada. Por quê? Porque o tempo é uma flecha. Porque a história evolui. Repito, não evolui no sentido avaliativo do termo, evolui no sentido de desenvolver-se, né? E é nesse ponto que nós estamos. Né? Só um comentário sobre a segunda questão do Ian. Se essa pressão, né, por uma ciência, ou pela dimensão aplicada da ciência, não pode significar um limite, né, à autonomia do campo científico e ao conhecimento não aplicado, né, por exemplo. Eu acho que pode e talvez pela pior via seja um pouco isso que a gente viu tá vendo, por exemplo, na política científica brasileira, né? Quando o Ministério da Ciência e Tecnologia diz, olha, o dinheiro está curto, então eu vou priorizar coisas que deem resposta para o que a sociedade precisa. E, claro, alguém vai dizer o que é que a sociedade precisa, porque a sociedade não existe, né? Ou seja, a sociedade é um aglomerado de interesses heterogêneos. Então,
O Estado cumpre o papel de apresentar como de interesse público interesses que, na verdade, são particulares de uma parte da sociedade. Mas o Estado, quando produz a política chamada de pública, ele está tornando público, né? Tornando público no sentido forte do termo, né? Ele está apresentando como público e, portanto, legitimando como público uma visão e, portanto, também interesses parciais de um segmento da sociedade. Então, quando o CNPq lança o edital que ele lançou agora recentemente e diz tem pouco dinheiro e as bolsas que tem vão para tal e tal e tal tema, os outros temas, a sociologia pura, física pura e etc e tal, isso daí é um luxo que a gente não pode se dar a esse luxo agora. Então, nós vamos pesquisar coisa aplicada, a coisa mais assim que tem lá é um negócio chamado cidades sustentáveis, que é uma visão engenheira, no sentido tecnicista da coisa, do que é uma cidade sustentável. Então, nesse sentido, sim, você tem toda a razão. Isso pode significar uma diminuição de espaço para certas áreas do conhecimento não aplicadas ou aplicadas a coisas que não são julgadas úteis ou interessantes por certos atores, sem dúvida nenhuma. O ideal, nesse caso, é uma espécie de meio termo entre aquela ideia, né, da ciência totalmente autônoma, que você corre o risco de cair na velha metáfora da Torre de Marfim, né, ou seja, uma universidade, cientistas que não estão nem aí para a sociedade, e o outro extremo é você ter um mundo científico que é totalmente que funciona de acordo com as demandas que vêm de fora, né? Aí eu me lembro do tantas vezes mencionado aqui Bourdieu, né? Quer dizer, o que o Bourdieu diz quando ele escreve os textos dele sobre os usos sociais da ciência, ou o outro livro dele chamado Ciência da Ciência e Reflexividade. Ele vai dizer, a melhor situação é quando o campo científico tem poder suficiente para... acho que essa não é a expressão que ele usa, mas é a que eu sempre me lembro quando eu penso nessa imagem. É algo mais ou menos assim. A melhor situação é quando o campo científico tem condições de refratar a influência externa. Então, refratar em que sentido? Não no sentido de recusar, não no sentido de rejeitar, mas no sentido de redirecionar a demanda externa. Então, na minha opinião, a universidade, por exemplo, ela deve estar permeável à demanda externa, mas ela deve ser robusta o suficiente para dizer, ok, eu entendo quais são as demandas e, desde uma perspectiva científica, a melhor maneira de tratar essas demandas é... E aí, na minha opinião, no contexto atual, eu complementaria essa frase dizendo o seguinte, a melhor maneira de tratar as demandas que vêm da sociedade para o mundo científico é, melhorando a nossa capacidade de produzir incidência, mas, e aí dialogando com a preocupação do Ian, sem deixar de produzir conhecimento e ciência sobre outras coisas, porque nós não sabemos exatamente qual é a aplicabilidade futura do conjunto de coisas que você produz no mundo da ciência. Então, tem coisas que hoje não têm aplicabilidade, mas amanhã ou depois tem. Tem invenções e aplicações futuras que precisam do desenvolvimento da ciência básica e outros aportes. Então, eu acho que a universidade ela deveria não procurar se proteger da influência externa, mas ela deveria procurar fortalecer a sua capacidade de absorver a demanda externa e devolver essa demanda para a sociedade qualificada, com um outro tratamento, dizendo, ok, sim, a universidade precisa se aproximar mais dos problemas concretos da sociedade, agora não é só fazendo pesquisa aplicada para o curto prazo que se responde a isso. Então a sociedade precisaria ser capaz de convencer a sociedade que estudar a Mesopotâmia
é importante, e não só é importante você estudar que tipo de processador torna mais rápido o processamento de informações de não sei que tipo e etc. Né? Então, talvez se ela conseguir, por exemplo, atender melhor a sociedade, ela também consegue fazer a sociedade entender que a outra parte, que não é imediatamente aplicável, é importante. E por aí vai. Então, essa é a minha maneira de pensar sobre esse tema da pressão externa e como o meio científico, né, dialoga com isso. O que mais? Eu acho... a Giovana falou, depois eu falo. Vamos ver aqui o que a Giovana está perguntando. Fiquei com uma dúvida relacionada à última aula. A literatura da ecopolítica diz que a noção de problema ambiental é voltada para o âmbito das escolhas políticas, além de existir uma tendência em subordinar, por associação, esses problemas a outra prioridade nas agendas nacionais, como associar o efeito das queimadas à saúde humana. Com a mudança nos termos dos relatórios, os problemas ambientais podem vir a se tornar suficientes em si mesmo, sem associação nas agendas políticas? Se eu entendi bem a sua observação, Giovana, eu tenho a impressão que não. Isto é, os problemas ambientais não podem ser suficientes por si só, sem associação com as agendas políticas. Por duas razões, né? A primeira, digamos assim, é mesmo uma... E aí você pode me criticar por isso, mas é uma perspectiva antropocêntrica. Quer dizer... Como é que eu posso dizer isso sem ser excessivamente antipático? Porque é uma afirmação antipática em si, mas eu queria tentar moderar um pouco essa antipatia. Mas eu diria o seguinte, não é ilegítimo que eu, como ser humano, pense que uma parte fundamental dos problemas ambientais é como eles afetam a espécie humana, certo? Alguém pode dizer, mas os animais também têm direito e etc e tal. Tem, sem dúvida nenhuma. E principalmente, eu acho que eu não tenho drama de consciência em fazer essa afirmação antropocêntrica que eu estou fazendo, porque, na minha opinião, não há incompatibilidade entre defender um olhar antropocêntrico para os problemas ambientais e os direitos de outras espécies. Ao contrário, né, no quadro atual, a valorização da biodiversidade, a conservação ambiental e etc, ela é parte fundamental da própria melhoria do bem-estar dos seres humanos. Então, haveria algum problema e haveria algum constrangimento da minha parte se essa minha perspectiva antropocêntrica me dissesse o seguinte: bom, para satisfazer o bem-estar humano, uma parte dos outros seres vivos vai para beleléu e paciência, certo? Mas não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que desde uma perspectiva antropocêntrica, mas informada por uma compreensão adequada das mudanças climáticas globais e de todos os outros temas que estão associados com a chamada agenda ambiental, não tem conflito entre uma perspectiva antropocêntrica e uma perspectiva, por assim dizer, orientada pelos direitos de outros seres vivos. Não, porque, repito, né, a conservação e etc. e tal importa é decisiva mais do que importa, né, para a vida humana. E mais, para mim, o grande ponto está em mostrar que, mostrar para o conjunto da sociedade, certo? Para o cara que não entende o que é mudanças climáticas, para o cara que diz que mas tem muita árvore na Amazônia, se derrubar um pouco e transformar aquilo em pasto, não vai ter problema e tal. É mostrar para esse cara
que a devastação ambiental tem uma repercussão negativa decisiva para a vida humana. Então, do meu ponto de vista, olhar para a chamada agenda ambiental desde uma perspectiva humana não é um problema, desde que, obviamente, você faça isso não numa perspectiva negacionista, mas numa perspectiva justamente de olhar para as interdependências entre a vida humana e os ecossistemas dos quais a vida humana depende, certo? Essa é uma primeira razão. E a segunda razão é que não existe outra maneira de lidar com os problemas ambientais senão por meio das agendas políticas. Não tem outra forma. Não existe, não consigo ver, não existe nenhuma outra maneira, certo? Ou seja, ou você direciona o fundo público, o dinheiro da sociedade, os impostos, os investimentos, etc. e tal. Ou você direciona o aparato regulatório das sociedades, isto é, as leis, a fiscalização, etc., etc., na direção da conservação, na direção do enfrentamento das mudanças climáticas, das causas das mudanças climáticas, ou não tem alternativa. Então, eu acho que por essa dupla via, seja de enquadramento do problema, seja de encaminhamento do problema, eu não consigo imaginar por onde os problemas ambientais poderiam ser suficientes em si mesmos sem associação com as agendas políticas. Eles são inseparáveis das agendas políticas, certo? Inseparáveis, né? Você está dizendo ali, né? Sim, estava querendo dizer que geralmente são questões subordinadas a outras prioridades, saúde, segurança e etc. Então, aí, para mim, é mais uma questão de como é que você monta a agenda, porque o que eu estou querendo dizer mais ou menos é o seguinte, como é que um cidadão comum entende que as mudanças climáticas são um baita problema, certo? Eu tenho que vincular isso a problemas que ele sente no seu cotidiano, certo? Claro, você poderia dizer, não, tem uma parte da sociedade, e uma parte que vai crescendo, na qual as pessoas entendem que a questão climática, por exemplo, é uma questão em si, né? Talvez isso esteja distante da maior parte da população. E eu não vejo exatamente problema em dizer o seguinte, olha, quando tem mudanças climáticas, tem problema para a saúde humana. Eu acho que não tem problema em dizer para uma parte da população o seguinte, se o Brasil não tem uma política adequada para a Amazônia, isso vai significar barreiras econômicas para o Brasil no comércio internacional. Se o Brasil não tem uma política adequada para a Amazônia, isso é ameaça para a soberania nacional. Eu não vejo exatamente problema em conectar os problemas ambientais com outras agendas, se isso servir para tornar a população em geral, se isso servir para tornar para aqueles segmentos da população que não têm sensibilidade ambiental em si, se servir para que essas pessoas entendam que a questão ambiental repercute em vários outros domínios que para essas pessoas são mais sensíveis, certo? Com uma única condição, o de que o que você chamou de subordinação, mas eu chamaria de vinculação, porque não se trata de estabelecer uma hierarquia, primeiro a saúde, depois a questão ambiental. Eu acho que é uma questão importante a gente vincular a questão ambiental com outras questões que são mais valorizadas por parte da sociedade, justamente para tornar isso algo mais aceitável. Para que fique claro que a questão ambiental não é uma questão de ambientalista. Para que fique claro que as mudanças climáticas não são importantes só para o pessoal do Greenpeace. Para ficar claro que mudanças climáticas não é só uma questão do urso polar
se equilibrando em cima de um pedaço de gelo. Enfim, essa coisa toda, para mostrar para as pessoas que existem essas interdependências com coisas muito concretas da vida cotidiana. Então, a única condição é não vincular de uma maneira, como é que eu posso dizer, meramente instrumental. Mas quem vincula de maneira instrumental, em geral, é quem minimiza a questão ambiental. Porque elas vão dizer isso, o Brasil é um país muito pobre, que não pode se dar o luxo de conservar 40% do território com floresta. Aí você está subordinando. Você está dizendo, tudo bem, a questão ambiental é importante, eu acho super legal a árvore, mas entre uma árvore e um pé de soja, eu fico com o pé de soja. Aí você está subordinando. Agora, você vincular, aí não. Construção de Belo Monte, por exemplo, a construção de Belo Monte subordinou. A construção de Belo Monte diz, a questão ambiental é importante, etc. e tal. Vamos ver como é que a gente minimiza, mas se o Brasil não aumentar a oferta de energia, nós vamos ter apagão, nós vamos ter desemprego e etc. e tal. Aí você está subordinando, certo? Quando você está subordinando, você está dizendo tem uma coisa que é mais importante, uma que é menos importante. Quando você simplesmente vincula e diz, olha, a mudança climática ela tem a ver com saúde humana. Aí não, aí você não está subordinando, aí você está vinculando. É uma vinculação verdadeira. E é uma vinculação que está dizendo o seguinte, é por isso que você não pode minimizar a mudança climática, porque ela impacta na saúde humana, entre outras coisas, nesse caso. Entende? Então esse é o meu ponto, Giovana. Só mais uma dúvida. E o Estado que reconhece a natureza como titular de direitos, essa associação ainda acontece? Pois é. Essa é uma boa pergunta. Você está falando em qual sociedade? Você talvez esteja com algum caso de algum país em mente. Latino-americana. Veja, bom, a gente não tem um Estado latino-americano. A gente tem alguns países, né, que nos anos 2000, por exemplo, reconheceram isso, né? Eu imaginei que você ia responder a Bolívia, né? Ou o Equador, que me lembro se o Equador chegou a formalizar isso, por exemplo, reconhecendo a natureza como titular de direitos e tal. Veja, a minha impressão aí você mencionou o Equador. Veja, há uma baita controvérsia na Bolívia e no Equador sobre a maneira como a questão ambiental foi tratada. Não vamos esquecer que a Bolívia e o Equador são dois países muito dependentes da exploração dos seus recursos naturais. Então, o professor Igor Fuser, por exemplo, para ficar em um exemplo doméstico, né, da própria UFABC, tem textos em que ele analisa os conflitos, as ambiguidades, né, da retórica, né, dos estados. Se eu não me engano, os que ele analisa é justamente Bolívia e Equador. De como você tem, por um lado, toda uma afirmação retórica dos direitos da natureza, como você tem um apoio muito forte por meio de políticas públicas, etc., para as populações indígenas, povos originários e etc., etc., mas, ao mesmo tempo, como naqueles lugares em que você tinha um conflito claro entre uma base de recursos naturais muito importante e conflitos com algumas dessas populações, prevaleceu a exploração do recurso. Então, essa questão é delicada, mesmo nos lugares que foram mais longe. Então, o que eu estou querendo dizer é, mesmo em países como Bolívia e Equador, que são tidos como símbolo dessa retórica, né, de direitos da natureza, o chamado buen vivir, né, o bem viver e tudo mais, não são lugares isentos de tensões em relação a essa relação entre sociedade e natureza, a como você lida com a base de recursos naturais num contexto de escassez econômica e daí por diante. Então, esse é um bom ponto, né? Mais uma questão ali da Giovana. Estava lendo um texto de Lepestre e fiquei na dúvida se essa ideia estava atualizada.
Bom, isso é a minha opinião, né, Giovana, sobre esses temas. Esse é um bom debate. Essa discussão Eu, por exemplo, eu gosto muito, mas sempre me dou mal, assim, me dou mal no sentido de que sempre acabo passando por antipático quando entram essas discussões, por exemplo, das epistemologias do Sul, algumas dessas experiências latino-americanas e etc, etc. Eu acho que tem muita... Eu entendo, como é que eu posso dizer, a tomada de posição epistemológica, digamos assim. Quer dizer, olha, eu não preciso seguir porque quando a gente fala em epistemologia, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de uma maneira de colocar as questões e de enfrentar as questões. Então, a princípio, eu sou simpático com o ponto de partida, que consiste em dizer o seguinte: nós não temos que seguir uma determinada trajetória epistemológica nesse sentido, certo? De formulação de agenda, de questões, de maneira de enfrentá-las, etc. Agora, quando isso vira um elogio do Sul, aí eu já fico com baita de um pé atrás. Porque uma boa parte dessa literatura, não todos os autores, tem uns mais sofisticados, menos sofisticados, mas uma parte dessa literatura vai fazer tábula rasa dos conflitos todos do Sul, certo? Em si mesmo. Ou seja, em geral, essa literatura, por exemplo, vai fazer uma espécie de elogio da vida comunitária nos países do Sul. Pera lá, não é bem assim, certo? Não podemos esquecer que você tem aí um problema, sim, de pobreza aguda. Você não pode esquecer que muitas dessas sociedades do chamado Sul são sociedades machistas, patriarcalistas, que você tem problemas de conflitos geracionais entre muitas dessas sociedades. Então é preciso muito cuidado com a afirmação de algumas coisas que às vezes estão contidas nessa denominação genérica de epistemologias do Sul, certo? Repito, como virou um termo da moda, tem coisas muito diferentes dentro disso. Mas eu diria que uma boa parte das coisas que tem prevalecido nessa literatura, ela minimiza os conflitos, as contradições e as ambiguidades do Sul em si mesmo. Ela privilegia os antagonismos com o Norte global, digamos assim. Mas ao privilegiar os antagonismos com o Norte global, ela acaba, não vou dizer mascarando, mas ela acaba dando muito menos atenção do que deveria para os conflitos do Sul em si. Então, na minha opinião, é assim que a gente precisa olhar para esse conjunto para essa retórica e para as tentativas de experimentar essa retórica, por exemplo, os governos que se apoiaram na ideia de buen vivir. Eu sugiro, por exemplo, para vocês que se interessam por isso, ler os textos de um colega equatoriano, um historiador argentino, mas radicado no Equador já há muitos anos, chamado Pablo Ospina. Ele publicou alguns textos, por exemplo, na revista Nueva Sociedad, que é uma revista, por assim dizer, à esquerda, certo? Uma revista crítica e daí por diante. Ele trabalha muito próximo de movimentos sociais rurais no Equador, tem uma formação marxista, e ele tem uma leitura muito, ao mesmo tempo, responsável e crítica. Não é a crítica de direita que se faz ao governo do Correia, por exemplo, e tal. Não, é muito mais interessante do que isso. Então, se por acaso interessar alguém de vocês, Ospina, na revista Nueva Sociedad. Bons textos de avaliação, de balanço sobre a situação do Equador, porque é no Equador que ele mora, mas acho que as coisas que ele diz para o Equador, em alguma medida, valem para a Bolívia. Opa, obrigado. Exato, Ospina Peralta, exatamente. Obrigado, Michele. O que mais? Eu acho, é uma charme mesmo, que colocar o ambiente como um ente
é muito problemática, porque eu penso que seja mais uma questão de consciência de que a gente é parte do meio, que a gente é dependente do meio, do que exatamente pegar o ambiente como um ente que tem direitos tanto quanto eu, sabe? Sim, tem uma retórica, assim, que eu acho péssima, que é tipo, vamos salvar o planeta, vai, pronto, começa. E eu acho isso muito horrível, porque é óbvio, existem muitas espécies morrendo, só que o que eu quero dizer, assim, que no tempo geológico, Sim. o que está acontecendo independe das espécies que estão morrendo agora, sabe? Porque a vida, ela vai resistir e pronto, seja como for. O que eu quero dizer é óbvio, é muito ruim, e, enfim, dá para falar sobre a questão dos animais e tudo mais, e sou super adepta a tudo isso, mas o que eu quero dizer é que, tipo, no espaço-tempo do universo, o planeta ele vai continuar e acabou, né? Eu acho que precisaria realmente ter uma nova consciência, parece um misticismo isso, né? Uma nova consciência, mas assim, de realmente você retornar o ser humano ao ser humano, sabe? Assim, saber que você é parte do meio e que existem pessoas do seu semelhante em outros lugares que estão sofrendo com as consequências do que a gente faz aqui. Então, quando o Ian falou lá da Mesopotâmia, né? Uma pessoa que está no meio de uma pandemia dependendo de R$ 600, a Mesopotâmia ou o Egito, que se dane, sabe? Se foi cortado o bolsa do CNPq, a pessoa não está interessada, ela precisa, né, suprir as necessidades básicas dela. Então, eu acho que tudo isso acaba perpassando por garantir direitos que são básicos, sabe? Se uma pessoa, ela não come, ela não tem onde dormir, ela não tem o mínimo de seguridade, pode ficar falando o que for, não tem impacto na vida dela, sabe? Eu fiz análise muitos anos aí falando da minha vida, mas uma vez o meu terapeuta ali me falou, o corte no meu dedinho dói muito mais do que a pessoa que está acabando de perder uma mão ou um braço, ou é imensurável, mas porque é a sua dor. Então, eu acho que é muito nesse sentido, assim, sabe, de minimizar a dor do seu próximo e a sua também, porque uma sociedade mais saudável tende a respeitar as escolhas dos outros, sabe? Assim, então, aí se você vai querer, sei lá, estudar Mesopotâmia, o Egito, o que for, tudo bem, porque o que é vital está garantido, mas eu acho que enquanto essas garantias, essas seguridades, elas não acontecem, não adianta ficar falando, o ambiente, isso, não vai acontecer, sabe? Por isso que eu tendo a pensar nessa transição a partir do social. Eu não consigo pensar numa solução ambiental sem que esteja fundamentado numa justiça social. Na minha cabeça, isso não faz sentido. Então, agora, vamos complicar, então, um pouco mais o jogo aqui, que é o seguinte. O que você está dizendo, Daniela, faz muito sentido, no sentido de que você está dizendo assim, fala, bom, é uma maneira um pouco diferente, talvez melhor, de dizer algo que eu tinha tentado introduzir ali, quer dizer, aquilo que eu chamei da perspectiva antropocêntrica, né? Quer dizer, tudo bem, eu vou pensar na questão ambiental, mas em grande medida, porque, não na única medida, mas em grande medida, porque isso afeta a vida humana. Bom, você está indo ainda um pouco mais longe, dizendo, olha, o espaço de uma agenda ambiental, ela está subordinada, ou está vinculada, melhor dizendo, as pessoas se mobilizam pela melhoria da sua condição imediata de vida. Agora, qual é o problema? O problema é o seguinte, é que uma boa parte das pessoas, elas podem se mobilizar na direção de melhorar
as suas condições básicas de vida, sem nenhum espaço para a agenda ambiental, certo? E isso gera um problema lá na frente. Por quê? Porque as bases materiais para a expansão do bem-estar humano dependem, em alguma medida, em forte medida, da estabilidade da natureza. Porque a natureza presta os serviços ambientais necessários ao bem-estar humano. Então, ainda que as pessoas não reconheçam isso no curto prazo e digam, ou pensem, ou mesmo sem pensar isso esteja subjacente, falam, lá na frente a humanidade dá um jeito de lidar com isso e tal. As pessoas que estudam o tema sabem que não é assim, certo? Se você cruzar certos limites, não vai ser assim. Quer dizer, você vai ter um custo, já está tendo um custo e vai ter um custo ainda maior desse tipo de opção. Então, eu disse, vamos complicar um pouco mais. Eu complicaria com duas coisas esse raciocínio, certo? O primeiro deles é o seguinte, não dá para dizer primeiro é uma coisa, depois a outra. Até porque as pessoas, elas têm patamares móveis de satisfação das necessidades. Então, se no primeiro momento a necessidade que mais move a pessoa é sair da condição da fome, do risco de morrer amanhã por violência e etc. e tal, a partir do momento em que ela superar esse limiar, ela está pedindo outra coisa, certo? Tanto é que, não é por outra razão, que hoje em dia você usa médias de pobreza monetária, só para ficar em uma dimensão, diferentes em diferentes países. Há 50 anos atrás, o Banco Mundial dizia menos de $1 por dia é pobre. Não sei se 50, mas tá. Qualquer lugar do mundo. Aí vai ficando cada vez mais claro o seguinte, peraí, $1 por dia em Sumé, no interior da Paraíba, é uma coisa, $1 por dia em Londres é outra. $1 por dia em São Paulo é outra coisa. Então, isso é um sinal, digamos assim, de que não existe um piso. Que, bom, depois que esse piso tiver garantido a todo mundo, a discussão pode mudar de patamar. Porque esse piso é móvel, certo? Em termos teóricos, é a discussão do Amartya Sen com o John Rawls. O John Rawls dizia, para que exista justiça, você tem que garantir que todo mundo tem um certo piso de condições. A partir desse piso, não tem problema que tenha desigualdade. Eu estou dizendo de maneira um pouco caricatural, mas a essência do argumento é mais ou menos essa. E aí vem o Amartya Sen, ex-orientando do John Rawls, e diz, John Rawls é meu ídolo, foi meu supervisor, etc. e tal, mas tem um probleminha aí, que é o seguinte, em primeiro lugar, esse piso é móvel. Segundo lugar, piso do quê? Ou seja, 20, 30 anos atrás a gente falaria de dinheiro, porque quem tem dinheiro depois acessa as outras coisas. Mas hoje em dia já não se fala mais isso. Hoje em dia se fala, bom, um certo sujeito ele vai priorizar dinheiro, outro vai priorizar a educação, outro vai priorizar a segurança, outro vai priorizar viver no mesmo lugar que os ancestrais dele. Então, é um piso do quê que eu uso para ter justiça social? Então, o primeiro problema está aí. Está em que, quando você diz que as pessoas têm que ter o básico, ou tem que ter justiça social, como é que se concretiza isso, certo? Imagina que você é o ministro da Fazenda e você tem um recurso limitado e você diz o seguinte, bom, como é que eu boto o meu recurso no quê? Para garantir um piso do quê para as pessoas? Então, e que piso é esse? Eu uso o mesmo piso em São Paulo e em Roraima ou eu uso pisos diferentes? Mas quando eu uso pisos diferentes, eu não estou discriminando uma parte da população, dizendo que se pode viver com menos, o outro precisa de mais. Então, o que eu estou querendo dizer é, na hora de operacionalizar algumas ideias com as quais, a princípio, todo mundo concordaria, como a ideia de justiça social, tem uma baita de uma controvérsia por trás disso, certo? Segundo problema, segunda questão para complicar um pouco e tal, não é só uma questão de como as pessoas se conscientizam da precariedade do outro, eu acho. Porque aí você estaria colocando todas as fichas, não estou dizendo você especificamente, eu estou usando a tua intervenção para
falar de um debate mais geral que existe. Então, algumas pessoas vão dizer, não, você tem que apelar para a consciência das pessoas em termos de solidariedade humana, de que não é necessário que um indivíduo passe por tanta privação num mundo, né, como o nosso, num mundo de opulência como o nosso, e etc. e tal. Mas aí, a coisa, ela está com a aparência de uma visão social, é uma visão, na verdade, como a gente costuma dizer em sociologia, subsocializante. Porque você coloca a variável-chave na consciência do indivíduo. E não nos processos sociais. E não nas formas de coordenação entre os indivíduos. Se a gente quiser usar, no sentido forte, a expressão uma abordagem social de um problema, significa dizer não que um indivíduo tem que ter consciência social, mas significa dizer que as variáveis que importam estão nas formas de coordenação social entre os agentes. O que são as formas de coordenação social entre os agentes? A atuação do Estado, as formas de ação coletiva, os movimentos sociais, enfim, aquilo por meio do qual as coletividades se expressam. Aí nós estamos numa visão social, certo? Claro, pode ser uma visão social conservadora, pode ser uma visão social preconceituosa, pode ser uma visão social solidária. Mas falar em uma abordagem social do tema significa ir por aí. Isto é, fazer com que as variáveis que importam para equacionar um problema sejam postas para além do indivíduo e da sua consciência. Certo? Se é assim, então a grande questão passa a ser por meio de que formas de coordenação social seria possível articular compromissos com justiça social, mas fica o parênteses. Justiça social é uma caixa preta. Você precisa abrir e dizer concretamente o que é isso, certo? E associar justiça social a o que alguns hoje em dia chamam de justiça ambiental, certo? Ou, se a gente quiser simplesmente chamar de conservação ambiental, né? Então, o que eu estou querendo dizer é, a coisa tem que passar muito mais pelas formas de coordenação social voltadas a lidar com essas duas agendas. Hoje predomina uma visão nas formas de coordenação social que separa as duas agendas. Por isso, pode parecer uma coisa tão bobinha e até ingênua a ênfase que eu dou, por exemplo, nas aulas que nós tivemos, à Agenda 2030 e os ODS. Porque a primeira, por incrível que pareça, em pleno século XXI, é a primeira tentativa que se tem de fazer convergir esforços em uma agenda que articula os temas sociais e ambientais. Não tem antes, não teve antes, nunca antes, em 10 mil anos de história da humanidade, certo? Então, repito, pode parecer uma coisinha besta, um documento lá da ONU, ninguém dá bola com essas coisas e tal. Não, não é assim, isso é um sinal, isso é uma portinha que se abre, entende? Depois disso fica muito difícil alguém chegar depois e falar, não, separa esse negócio que dá muito trabalho e tal. Não, uma vez que você estabelece um marco como esse, é difícil voltar atrás. Então isso é muito significativo, é muito importante, né? E, sobretudo, isso descortina toda uma agenda política e científica sobre, então, como é que trabalha com essas articulações. Entende por que as abordagens sistêmicas, das quais a gente falou semana passada, sobem para o primeiro plano? Porque é isso, porque não faz muito tempo que as formas de coordenação entre atores tentam olhar para essas duas agendas conjuntamente. Faz um risquinho na história, certo? Muito recente, absolutamente recente. Tá? Então é por aí que eu acho que vai a coisa, é por aí que a gente tem que pensar, pelas formas de coordenação, por quem são os atores, como é que eles estão materializando seus interesses em agendas, e assim sucessivamente. Aí é que a gente entende o tratamento social da coisa, porque na dimensão do plano só da consciência,
Não é que essa dimensão seja desimportante, é super importante, né? Mas ela é subsocializante, porque você deixa para cada indivíduo. Só um parênteses, não é à toa que o mesmo Bruno Latour, que a gente já mencionou aqui outras vezes, bom, quando eu falo Bruno Latour, vocês sabem quem é, né? Se alguém não souber, dá um berro ali no chat e eu faço uma apresentação de 30 segundos do Bruno Latour. Mas Bruno Latour, que é um dos principais sociólogos e antropólogos contemporâneos, etc., etc., um dos mais influentes, mais lidos e tudo mais, ele diz, por exemplo, e eu sempre me causou um desconforto brutal quando eu ouvia isso, o Bruno Latour dizia o seguinte, falava, olha, provavelmente uma mudança dessa ordem que nós estamos falando via algum movimento religioso que isso vai acontecer. Aí eu falo, putz, em pleno século XXI, você depender de um movimento religioso para fazer essa jabiraca andar para frente, nós estamos voltando para a Idade Média e tal. Bom, aí eu vejo a encíclica do Papa Francisco, por exemplo, do ano passado. Né? Eu nem sou católico, quer dizer, tenho formação católica, fiz aquelas coisas todas que os pais católicos fazem a gente fazer e tal, mas não me reconheço mais como católico. Mas aí eu fui ler lá, e tenho sentimentos ambíguos com o Papa Francisco também e tal. Mas aí eu comecei a ver o seguinte, quando ele publica lá o documento dele, né, a Laudato Si, né, a nossa casa comum, e que ele conecta essas duas agendas, a agenda ambiental e a agenda social. E como tinha um monte de gente que não conectava essas agendas e começa a conectar, eu fiquei pensando, que talvez o Latour não esteja tão viajando tanto assim. Porque o que acontece? Para uma boa parte da população mundial, a religião tem uma capacidade de instituir comportamentos, de instituir uma certa linguagem, que não é pequena. Não é pequena. Não é pequena. Eu não vou dar nomes aqui, mas eu vou só dizer para vocês uma coisa que me espantou muito e tal. Teve uma fundação que é financiada por uma... Como é que ela é financiada? Ela é uma fundação de... Vocês sabem que toda grande família de empresas hoje tem uma fundação, né? Os donos do que era o antigo Unibanco tem as suas fundações, a família do Itaú tem a sua fundação, a família dona da Natura tem a sua fundação. Vocês sabem disso, né? Não? Esse é um fenômeno recente muito interessante no Brasil e tal, porque até um tempo atrás você não tinha filantropia dessas famílias hiper ricas, né, e tal. Ou tinha, sim, uma coisa muito miúda, né? O cara vai lá, faz as suas doações e tal. Então, você já deve ter ouvido falar da Fundação Bill e Melinda Gates. Ou não? Não também. Bom, é isso, quer dizer, é da tradição já, a Fundação Ford, faz tempo, faz décadas, né, que os grandes donos de empresas internacionais, em determinado momento, eles criam a sua fundação para fazer filantropia, né? Alguém de vocês poderia dizer, mas isso aí é para aliviar a consciência do capitalista sacana e etc e tal. Não importa, certo? O que importa é que algumas dessas instituições e fundações desempenharam já um papel muito importante. A Fundação Ford, por exemplo, no Brasil, eles financiaram muita pesquisa social mesmo, pesquisa sobre desigualdade, sobre questão racial, financiaram muitas bolsas e etc. Enfim, algumas delas têm uma atuação muito importante. Outras nem tanto, outras servem para fazer lobby, tem de tudo, certo? Como em qualquer canto, como em qualquer universo. Muito bem, uma dessas fundações, e mais recentemente no Brasil agora, teve uma certa explosão dessas fundações, institutos e etc. Tem a coisa do filantroimperialismo,
etc. e tal. Então é isso, você tem coisas muito diferentes. Tem algumas que fazem coisas mais sérias, outras menos sérias e tudo mais. Muito bem. Uma dessas instituições, uma pessoa que trabalha lá me disse claramente o seguinte, falou, olha, o que acontece é o seguinte, os donos a família, que é a dona da empresa e, portanto, também da fundação, é muito católica. E eles viram agora que o Papa publicou essa encíclica e eles agora, então, querem investir em projetos que tenham essa característica. Melhore a vida de pessoas pobres e contribua para conservar o meio ambiente. Esse é o foco. Então, eles vão pegar algumas centenas de milhões de reais, ou de dólares, ou de euros, não sei, por ano, e vão investir em projetos com essa característica e tal. Então, veja, é um exemplo que pode parecer trivial, mas devem ter vários casos assim, certo? De gente que, bom, se o Papa falou, então é uma coisa é sei lá, o ambientalista barbudinho, não sei o que, aquela caricatura do ambientalista quase hippie, etc. e tal, que é a imagem que todo mundo tem na cabeça, né? Não é a do pesquisador hiper, super e tal, como a gente tem alguns no caso do Brasil e tal. Mas sempre que você fala em ambientalista, você pensa no cara quase hippie, abraçado com a árvore, etc. e tal. Então, na cabeça das pessoas comuns, deixa de ser essa imagem caricatural absurda e passa a ser uma coisa que, poxa, então o Papa está falando, é uma questão de solidariedade humana e papapá, isso entra numa outra chave. Então, aí tudo bem, aí nós estamos ainda na visão social da coisa. Por quê? Porque nós estamos falando de uma instituição, e não é qualquer instituição. A Igreja Católica, por exemplo, né? Então, enfim, o ponto era esse, certo? O ponto é que nós temos que, na minha opinião, né, enquadrar os temas, enquadrar as questões do ponto de vista das formas sociais de encaminhamento dos temas. Né? O que mais? Temos ainda alguns minutinhos aqui. Nada mais. Enquanto vocês pensam se tem mais alguma coisa ou não, eu vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês com um único slide, que é a instrução para a avaliação final, certo? Já está no Tidia, mas eu vou só ler junto aqui com vocês, para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa que a gente precisa ajustar. Enquanto isso, vocês pensam se há aí alguma questão mais pendente. E aí nós conversamos sobre isso. Aqui está. Vocês estão vendo aí, imagino, né, um slide. Então, essas são as orientações para avaliação. Eu estou pedindo a vocês que escrevam, então, um ensaio de até 5 páginas, em espaço 1,5, fonte Times New Roman 12. Estou indicando aqui o espaçamento, a fonte e tudo mais, porque às vezes algumas pessoas fazem uns truques para os dois extremos, né? Às vezes põe lá a fonte 16 para poder dar 5 páginas, e às vezes põe a fonte 8 para caber tudo em 5 páginas. Então, a referência é essa, tá? Espaço 1,5, Times New Roman 12. Se passar um pouquinho, não tem problema. Agora, não escrevam 10 páginas, tá? Se ficar em 6, 6,5, tal, não tem problema. Também não tem problema se for 4. 5 é uma referência, tá? Então, é um ensaio de até 5 páginas sobre o seguinte tema, tá? Utilize a bibliografia, está sublinhado, porque eu quero referências aos textos, tá? Utilize a bibliografia vista no curso para analisar as possibilidades e condicionantes sobre o futuro dos territórios no contexto pós-pandemia. Ao abordar o tema, analise dilemas, controvérsias, condicionantes concretamente postos pela sobreposição entre velhos e novos problemas. Deixa eu explicar essas duas primeiras orientações aqui, tá?
Se vocês pegarem o objetivo dessa disciplina, vocês vão ver que o objetivo dessa disciplina está escrito exatamente dessa maneira que está nessas duas linhas. A gente dizia lá, o objetivo dessa disciplina é analisar as possibilidades e condicionantes sobre o futuro dos territórios, entendendo os dilemas, controvérsias, condicionantes, isso que está aí, certo? Então, o que eu quero que vocês façam é que vocês usem a bibliografia do curso para abordar esse tema, que foi o tema que perpassou essas nossas 11 semanas de trabalho, certo? Por que eu estou usando essas palavras-chave que estão grifadas aqui? Possibilidades e condicionantes, dilemas, controvérsias, condicionantes concretamente postos pela sobreposição entre velhos e novos problemas. Porque eu não quero que ninguém faça discurso, eu acho que o futuro devia ser assim, seria bom se não sei o quê. A gente aqui é cientista, certo? Então vale palavra-chave ali, ó, concretamente postos, certo? Dilemas, controvérsias, pensando desde o tempo presente o que se projeta, certo? Então não é para ninguém fazer futurologia, é para fazer um pouco o que nós fizemos no começo da conversa aqui hoje, certo? Então a gente fala, olhando para o hoje, aonde estão as tensões? Olhando para o hoje, o que não está mais funcionando? Olhando para hoje, quais são as questões novas que surgiram com a pandemia e que fazem com que a coisa agora possa ir para essa direção ou para aquela? Não é dizer para qual direção vai, é dizer o que influencia na direção que as coisas vão tomar, certo? Terceiro e quarto tópicos aí. O ensaio pode tomar como base o futuro dos territórios em geral, vocês podem falar disso, né, da dimensão territorial em geral, ou, se vocês preferirem, vocês podem pegar um recorte espacial específico. Falar, por exemplo, do futuro das metrópoles, falar, por exemplo, dos condicionantes sobre o futuro das metrópoles no Brasil, ou na América Latina, ou no Sul Global, podem falar das áreas rurais, podem falar da Amazônia, enfim, vocês podem abordar o tema em geral ou podem aterrissar em algum tipo específico de território. Ou vocês podem ainda, quarto e último tópico, tomar como base um tema, mas tem que fazer a articulação territorial, porque esse era o tema da disciplina, futuro dos territórios no pós-pandemia, era o subtema, né? Então vocês podem discutir, por exemplo, o futuro da agricultura e da alimentação nas grandes metrópoles, o futuro das desigualdades regionais, o futuro das mudanças climáticas e florestas tropicais, ou outras possibilidades. Esses são só exemplos, não precisam escolher entre alguns desses, certo? Então, é basicamente isso, pegar o que foi o objetivo geral do curso, analisar possibilidades e condicionantes, né, que vão estar moldando o futuro, ou que já estão moldando, né, o futuro, usando a bibliografia. E aí vocês podem pegar qualquer caso, subtema, e daí por diante. Tudo bem? Vou interromper o compartilhamento aqui, tá bom? E uma coisa importante, então, vocês têm até o dia 10 para entregar isso, certo? Então, estou dando até um pouco mais de tempo do que eu tinha sinalizado inicialmente para vocês. Vocês têm exatamente uma semana, tá? Vocês têm até as 11h59 da próxima quinta-feira para entregar esse texto. É isso mesmo, né? Hoje é dia 3, então daqui a 7 dias, quinta-feira. Tá claro? Tranquilo, né? Não é nada muito complicado, né? Professora, vai entregar por e-mail ou no Tidia? No Tidia, por favor, lá no escaninho de vocês. Ok, obrigado. Se puderem mandar também uma cópia por e-mail, para se por um acaso eu tiver problema, mandem. Mas no Tidia tem funcionado bem, não vai ter problema não. No escaninho do Tidia mesmo. Tá ok, obrigado. Tá bom? Então tá, alguma dúvida com relação a esse trabalho final?
Bom, vocês vão me mandar na quinta, aí eu provavelmente na segunda seguinte eu termino de fazer as correções e divulgar as notas. Se alguém de vocês for mal, muito mal, tem a possibilidade de fazer uma segunda avaliação. Aí quando eu divulgar as notas, eu divulgo também a orientação para essa segunda avaliação, que aí então será feita naquela última semana ali antes do dia 18. Tá bom? Ô, professor, Oi. falar de Brasil já é aterrissar no território? Então já é o suficiente, assim. Já. Entendi, obrigado. Já. Sério, tá bem bom. Já é bastante e sim, tem um recorte espacial aceitável. Tá bom? Muito bem. Nada mais, então? Nenhuma questão mais? Tá bom. Deixa eu só perguntar uma última coisinha, então, para vocês, que é o seguinte. O que eu queria dizer para vocês eu espero que a disciplina não tenha sido decepcionante para ninguém, né, já que é o nosso último encontro. Eu não sei exatamente, nunca dá para saber, embora a gente tenha conversado um pouco disso no primeiro dia, que expectativa vocês tinham, né? Foi uma certa jogada de risco oferecer essa disciplina, porque uma disciplina sobre a pandemia, no meio da pandemia, tentando refletir sobre o futuro, sendo que a gente tem que falar sobre o futuro, mas olhando e analisando os processos presentes. Mas eu achei que valia a pena porque, enfim, nós estamos numa universidade e eu acho que seria uma pena e um pecado se a gente perdesse a oportunidade de criar um ambiente para pensar juntos o que está acontecendo, né? E para que não fosse só um grupo de autoajuda em que a gente se reunia e vamos falar sobre o que cada um está sentindo, o que seria legal, mas acho que existem outros espaços em que se pode fazer isso. O que eu tentei fazer foi mobilizar um pouco da literatura, né, para que a gente entenda como é que as outras pessoas e instituições que estão tentando enxergar que futuro começa a se descortinar, como é que essas pessoas e instituições estão pensando, como é que eles estão enquadrando o problema, que evidências estão mobilizando e daí por diante. Então, repito, né, fazer isso no calor dos acontecimentos é muito difícil, né? É diferente, por exemplo, quando eu vou dar um curso sobre desenvolvimento e sustentabilidade, ou sobre território e sociedade, ou interpretações do Brasil, que eu estou lidando com textos que eu tive oportunidade de ler, reler, textos que muita gente discutiu, e etc. e tal. Agora não, era difícil montar e conduzir a discussão. Então, obviamente, tem imperfeições nisso, então eu peço minhas desculpas a vocês pelas escolhas não tão bem feitas, que em algum momento certamente apareceram, mas eu termino a disciplina com uma sensação boa, né? Boa no seguinte sentido, acho que não foi a melhor disciplina que eu dei na minha vida até hoje, tem outras que saem mais redondas, justamente acho que por isso, né? Temas já mais dominados, por assim dizer, mas a Michelle está brincando ali, né, que eu fui bem otimista, né? Mas eu termino aí as 12 semanas com a seguinte sensação de que eu acho que ficou claro, e eu não sabia, quando a gente começou essas 12 semanas, se a gente ia chegar a essa conclusão ao final, de que há indícios, não é, de que algo se move, e eu confesso a vocês que quando eu comecei a disciplina, eu brinco muito, né, com a expressão otimista, pessimista e tal, mas ela é um pouco perigosa. Mas eu comecei a disciplina, digamos assim, um pouco mais sombrio, né, imaginando, digamos assim, ou projetando, ou analisando as coisas desde uma perspectiva um pouco mais sombria. E acho que tanto as leituras que a gente foi fazendo, como alguns acontecimentos desses últimos meses,
mais uma vez, sem ingenuidade, né, o contexto está longe de ser um contexto favorável, mas acho que alguns acontecimentos foram dando esses sinais de que as coisas se movem e de que, portanto, a possibilidade da mudança, não a inevitabilidade da mudança, mas a possibilidade da mudança, ela vai ficando mais nítida, digamos assim, né? Então, eu acho que quando vocês, o ano que vem, verem que, em grande medida, o contexto vai estar pior do que o desse ano, não me xinguem, certo? Não digam, pô, aquele professor pontinhos, né? Ficou com aquele papo otimista no curso do ano passado, olha que merda que tá a realidade esse ano e tal. Não, eu acho que os próximos 2 anos, pelo menos que nós vamos ter no Brasil, vão ser muito, muito duros, né? Vão ser pesados, né? No Brasil, em especial, no resto do mundo, acho que vai ter muita variação regional nesse sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, e a realidade é isso, né? Pura contradição o tempo inteiro, ao mesmo tempo que a gente vai ter uma realidade muito dolorosa, eu acho que esses embriões de mudança, eles vão se revelando, né? Ainda mais, e em parte até por isso, nesse contexto de restrições. Então, eu não queria terminar a disciplina com mensagem otimista, por isso, certo? Porque vão ser anos muito, 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 muito duros, eu acho, né? Dolorosos mesmo, eu diria. Mas talvez valha a pena voltar àquela frase já tão batida, né, que a gente sempre associa ao Gramsci, mas que não é dele, é de um outro autor cujo nome eu esqueci, né, que ele menciona, né, que a gente tem que sempre se pautar pelo otimismo da vontade e pessimismo da razão. Então, eu acho que esse é o melhor equilíbrio, né? Ou seja, a gente tem que guardar algo de otimista no sentido de dizer que a possibilidade da mudança ela sempre existe, e eu diria, acho que no momento atual ela vai se tornando ainda mais, cada vez mais palpável, embora difícil, né? Mas com o pessimismo da razão, isto é, de sempre estar olhando os entraves, os bloqueios, os condicionantes, os conflitos, porque esse é o nosso papel como cientistas, é ir além, né, do senso comum, é romper aquela intransparência, aquela incompreensão básica que marca a realidade e tentar entender os determinantes que estão por detrás dessas aparências. Para mencionar mais 2 frases que a gente sempre lembra em situações assim e me vem à mente, né? A ideia marxiana, né, de que a gente tem sempre que tentar vencer a aparência dos fenômenos e tentar chegar mais perto da essência dos fenômenos, né? Então, a gente só faz isso olhando para as contradições em movimento, a gente só faz isso entendendo que a realidade vai ser sempre o choque de tendências contrárias, né? E que a possibilidade do novo está aí. A outra frase que eu me lembrava era de novo a do Gramsci, quando ele fala dos momentos de crise, né? Ele diz, o momento de crise é aquele em que o velho ainda não morreu, mas o novo ainda não tem força para se impor. Então, aquela ideia de transição com a qual a gente começou esse nosso diálogo a partir da fala do Ian, vai um pouco nessa direção. Quer dizer, é um momento de transição, poderíamos dizer também um momento de crise no qual o velho ainda não morreu, né? Mas o novo não tem forças ainda para se impor. Ou melhor, a frase do Gramsci, acho que é o velho morreu, né, no sentido de que ele não tem mais força, mas o novo ainda não nasceu, né? Então, adaptando a frase do Gramsci para o nosso contexto, eu diria, o velho não dá mais resposta, talvez ele ainda não tenha morrido, mas ele não dá mais resposta. E, certamente, o novo ainda não tem força para se impor. Por isso, é uma situação de crise dolorosa, mas a esse pessimismo da razão, vamos acrescentar um pouco de otimismo da vontade, porque senão a gente entra numa situação de prostração, a gente entra numa situação de niilismo, né, de que nada adianta, ou de que não tem saída, etc. E esse seria o pior dos mundos. Não só porque leva ao imobilismo, mas também porque eu acho que ele está distante da realidade. A realidade é muito mais viva, contraditória, com fricção o tempo inteiro. E é aí que a gente tem que entrar e atuar.
Então, eu diria para vocês, eu acho que a gente teve altos e baixos aí no curso, uma parte da literatura era chata, outra parte era um pouco mais interessante e tudo mais, então me desculpem pelas oscilações, pelas insuficiências, mas eu, pelo menos, acho que valeu a pena ter discutido esses temas com vocês. Se vocês tiverem tempo e paciência, poderia ser interessante ouvir rapidamente aí a avaliação de quem quiser fazer algum comentário, até para levar em conta se houver outras oportunidades como essa. Então, deixo aberto para vocês aí para alguma avaliação. Não, eu achei riquíssimo, professor. Eu acho que, primeiro, agradecer, assim, eu acho que foi muito bom. A gente sabe de todas as dificuldades que, enfim, todos nós estamos passando agora, então, sentar, ter cabeça, organizar, e dá para ver que, assim, foi muito legal. E, assim, então, além de agradecer, assim, acho que foi muito, para mim, foi bastante enriquecedor, porque tanto uma parte que eu conhecia pouco, assim, mais relacionada aos territórios, também conhecia muito pouco dessa mudança, e acho que não ia ver tanto, por causa do debate brasileiro, a mudança pelo menos no sentido geral, assim, dos documentos internacionais. Então isso foi muito interessante, assim, coisa que eu fiquei pensando há muito tempo. E trazer também no começo, assim, eu achei o livro do Piketty, também do Milanovic, são coisas assim, achei capítulos assim fenomenais, dá vontade de ler o livro todo, porque eles trazem coisas para a gente pensar, né? Para onde está indo, a estrutura das coisas, ou por onde tem que ir a política pública, por mais remoto que seja para resolver coisas. Assim, eu pensei em coisas assim que acho que não tinha visto antes em literatura nenhuma, assim. Então, mesmo nesse debate de estrutura, de economia, assim, acho que foi muito interessante a literatura. Então, acho que agradecer mesmo. Acho que todas as partes foram bem felizes, assim, do curso. Foi muito, muito bom. Muito obrigado, assim. Que bom. Obrigado. Eu aproveito para agradecer. Quer falar, Davi? Pode falar. Não, pode ser primeiro, por favor. Pode falar primeiro. Não, também quero agradecer. Para mim também foi muito enriquecedor. Não estava com uma expectativa, porque sempre tento entrar sem expectativa. Acho que é melhor, é mais seguro. E foi muito bom. Gostei bastante da literatura. E realmente teve uns textos de economia que misericórdia. Foi bem difícil de ler, de ficar ali, falar, vou terminar, mas foi muito bom porque peguei esse quadrimestre pensamento econômico, então eu consegui entender bem, assim, né, esse arranjo econômico e político, enfim, foi muito bom mesmo. Tá bom, obrigado. Davi? Só ressaltar, tipo, o fato das aulas ao vivo, pelo menos para mim foi bom pra caramba, o fato dessas aulas serem ao vivo e poder conversar e poder só trocar ideia, foi um diferencial do resto das aulas, que para mim, pelo menos, a maioria foi gravada. Então, esse o ao vivo foi um diferencial bem legal nas aulas, eu acho. É isso. Do mais é par com os meus colegas. Que bom, legal, bom saber. Tudo bem. Alguém mais? Gabriele. Agradeço pelas aulas, pelo conteúdo, achei muito interessante, aprendi muito, achei adequado ao ritmo atual, legal. Achei ótima disciplina, interessantes discussões, os textos, tivemos a oportunidade de ler. Tinha a sensação de que as notícias da mídia se tornaram palpáveis, sair do senso comum. Que bom, obrigado. As duas Gabrieles, também ao Davi, Ia, Daniela, enfim, todos que comentaram. Além de tudo, acho que vocês são, além de bons alunos, muito gentis, mas, de qualquer maneira, é ótimo ouvir a avaliação positiva de vocês. Espero, então, que a gente possa se encontrar aí em alguns momentos, quem sabe, né, tomara pessoalmente em breve, em alguns daqueles nossos corredores lá da UFABC, mas se isso demorar muito, em algum outro espaço virtual desses, quem sabe aí em alguma outra disciplina.
Embora essa seja a última aula, eu estou à disposição de vocês, então, se por acaso alguém sentir necessidade de, enfim, trocar ideias, discutir algo que ficou pendente no decorrer do curso, vocês me mandam um e-mail, a gente marca um horário. Então tem uma possibilidade de fazer isso aí ao longo das próximas 2 semanas. Se isso não vier a acontecer, então eu espero o texto de vocês no dia 10, e se nós não nos falarmos mais em nenhum momento desses, tenham aí um bom final de ano, desse fatídico ano de 2020, né? Façam lá, aqueles de vocês que são mais crentes, todas as mandingas que se pode fazer na virada do ano e tal, para que 2021 seja um ano aí melhor para nós todos. E, enfim, acho que é isso. Foi um prazer partilhar essas 11 semanas com vocês, tá bom? Tem ali mais alguns comentários, né, no chat da Giovana, oportunidade incrível, trocas dos textos. Michele também gostou da literatura, aprendeu economics em inglês. Tá ótimo, exato. Aproveita um pouquinho das férias para terminar de ler o que não deu. E o Caio também agradecendo, gostei bastante das leituras indicadas, para poder visitá-las assim que a loucura do fim do ano ficar mais calma. Acho que o curso abriu oportunidades para pensar caminhos para o futuro. Eu acho que sim. E tem muita coisa para a gente pensar no futuro. E, bom, se algum de vocês no futuro aí for trabalhar sobre alguns desses temas, a minha portinha lá da minha sala lá no Bloco Delta está sempre aberta, e o meu e-mail também para quem quiser continuar dialogando sobre esses temas para além dessas próximas 2 semanas. Fiquem à vontade para procurar, vai ser um prazer encontrar vocês de novo. Tá bom? Qualquer dúvida sobre o trabalho ou outras questões, escrevam. Tá bom? Muitíssimo obrigado e até qualquer hora. Obrigado, professor. Tchau, até mais. Tchau, tchau. Valeu. Até. Obrigada, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.